Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo certo, pedreirada? Pai Bode falando. Sacerdote do Templo de Umbanda, descendente da Pedreira, ao lado da minha amada esposa Carolina Guedes. Estamos aqui a bordo da Dama da Noite, dando um passeio na região de Guararema, aproveitando para falar um pouquinho sobre a nossa amada Umbanda. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe o canal, os vídeos, deixe seus comentários. E desejando saber um pouquinho mais sobre o nosso terreiro, encontre na descrição o site, lá você tem acesso ao WhatsApp, que consegue falar com a gente, tirar dúvidas. E é isso aí, bora passear, bora rodar um pouquinho. O assunto de hoje é linhas de trabalho na Umbanda. Quando a gente chega as primeiras vezes no terreiro, suponhamos que o primeiro trabalho que você vai é um trabalho ali de caboclo, né? Você fica ali pensando, meu Deus, falei com o médium, ele falava diferente, né? Meio parecido com o índio. Falou, mostrou as imagens lá dos índios e tal. Até me explicou que nem todos os caboclos de fato foram índios, né? Mas se identificam com essa força falange e tal. E aí você volta na semana seguinte, passa com o mesmo médium. E ali agora tem um baiano falando ali o sotaque, né? Com o sotaque, né? Melhor falando com o sotaque, tudo. Mas é o mesmo rosto, né? Do médium ali. E aí a gente tá indo a primeira vez, as primeiras vezes, está iniciando, né? Aí na vida umbandista, a gente fica pensando assim, meu Deus, mas que é isso, né? Será que esse médium tem ali um guarda-roupa com vários jeitos de falar, jeitos de, né? E, meus irmãos, é quase que por aí. Realmente são espíritos diferentes, né? São espíritos diferentes, que vêm de vibrações diferentes, né? Que vêm ali de lugares diferentes no astral, né, de acordo com o seu grau de evolução, crescimento nos níveis vibracionais, né, e de fato tem ali uma roupagem fluídica que quem é clarividente pode ver plasmado, né, naquele espírito em terra. E como que funciona esse armário, digamos assim, né? Então a gente começa a ir no terreiro de Umbanda. A gente primeiro vai buscar crescimento e melhoria pra gente. Com o tempo que a gente vai entendendo, essas energias vão fazendo sentido, a gente tende a ir melhorando cada vez mais. Com o tempo a gente acaba arrastando aqueles que a gente ama, aqueles que a gente gosta, né? Como deve ser, né? Ou seja, a energia boa, ela tem que envolver a todos que a gente ama. Como eu falei em outro vídeo, é importante, claro, saber que cada um tem o seu tempo. Então não tem como forçar algumas pessoas, né, aí com a gente quando a gente começa a ir no terreiro. Tenham paciência, tá certo? Mas conforme você vai indo, vai se desenvolvendo, vai se apaixonando pela religião, é comum alguns de vocês desejarem fazer parte de tudo aquilo, né? E fazendo parte de tudo aquilo, acabam por entrar para a corrente, entrar para casa e começam ali, né? Muitas vezes ajudando na parte de fora, outras vezes ajudando já na parte de dentro como cambone, dependendo do tamanho do terreiro, né? Em algum momento esses membros da corrente
tem o chamado, tem ali o que seria a vontade de conhecer o seu sagrado, conhecer os seus guias, seus mestres, mentores, guardiões, ou seja, as suas entidades. E se lançam na jornada do desenvolvimento mediúnico. O desenvolvimento mediúnico, depois eu vou fazer um vídeo falando exclusivamente sobre esse tema, que é um tema tão importante na Umbanda. No desenvolvimento mediúnico, a casa é preparada muitas vezes fora do dia de atendimento, fora do dia de giro, exatamente para ser um ambiente ali controlado e protegido, para que as pessoas possam de fato conhecer o seu sagrado, se entregar e relaxar, confiar, para que de fato a incorporação aconteça. As primeiras vezes é um pouco complicado, depois vai se acostumando, entende o mecanismo e vai conhecendo aos poucos as suas entidades. Vai conhecer seu caboclo, seu preto velho, seu baiano, boiador, Exu e assim por diante. E, de acordo com o dia de trabalho, é aberta uma vibração no terreiro pelos guias-chefes e normalmente os guias dessa mesma linha se manifestam. É possível em trabalhos específicos, em trabalhos especiais, abrir-se a vibração para outras linhas trabalharem em consonância, ou seja, é possível você ter uma gira onde você tenha baianos e malandros e caboclos, ou até mesmo os pretos velhos, e por que não guardiões e guardiãs? É comum, é possível. Nós já fizemos alguns trabalhos assim na pedreira, tá? De fato, você vai conhecendo aquela vibração daquele dito seu guia, e no momento autorizado, no momento em que o trabalho é aberto, tá? Você tem autorização ali do sacerdote, incorporado com o guia-chefe, de receber a sua entidade. E conforme você vai conhecendo a energia dele, você sabe a energia de quem está próximo, você sabe que quem está ali é um baiano, é o seu baiano, você já lembra a força dele. E depois eu posso, até quando falar de desenvolvimento, explicar o que é sentir a força dele, tá? Mas de fato sim, é como se o médium tivesse ali, não vou colocar como guarda-roupa, porque esses espíritos vêm de realidades distintas, muitas vezes em domínios, reinos, longe um do outro, né? Mas de fato existem várias entidades que trabalham com você, muitas entidades que trabalham com você. Algumas incorporam e outras não. É comum você ter um caboclo de atendimento, um ou dois ou mais, e ter vários outros espíritos que se afinizam com um arquétipo de caboclo, mas não incorpora no terreiro, só trabalha seria ali nos bastidores do atendimento. Na nossa casa, a gente trabalha com muitas linhas: caboclo, preto velho, criança, baiano, boiadeiro, malandro, marinheiro, Exu, pombagira, Exu mirim, pombagira mirim, povo do Oriente, Oguns e assim por diante. Se quiser saber um pouquinho mais sobre as linhas, no nosso site fala um pouco das linhas de trabalho que nós temos. E por que as linhas de trabalho são diferentes? Já falei em outro vídeo, porque as pessoas são diferentes, né? Quando a gente falou sobre religião, mas no caso específico da linha de trabalho, cada pessoa quando chega no terreiro com medo, receio, com dúvida, não querendo se abrir, cada uma dessas linhas de trabalho tem uma especialidade, digamos assim, e também tem uma maneira especial de fazer o consulente se abrir. Então, muitas vezes você se identifica com a simplicidade, seriedade e ser direto ao ponto de um caboclo, de um Exu. Mas às vezes você está com muito medo, muito receio, e você só se entrega quando você sente no colo do preto velho o colo do seu avô, da sua avó, que tantas vezes você foi lá contar o que estava acontecendo. Tem gente que na acolhida do baiano, de oxe bichinho, que bom que tu veio, se sente em casa e se abre. E
nesse se abrir, ele se desarma, ele relaxa, e as entidades podem de fato fazer um bom trabalho energeticamente falando, de limpeza, purificação, e de visualizar aonde de fato o problema com aquela pessoa está, certo? Então as linhas de trabalho, elas sempre vão fazer, primeiro, uma homenagem a algum povo que foi muito importante para nossa nação, para o Brasil, como os índios, como os escravos, como o povo nordestino que veio construir as grandes metrópoles, como os caboclos de couro que tocam ali a região central do Brasil, com produção agropecuária e assim por diante, e com tantos outros, como os ciganos, que nós trabalhamos também, eu esqueci de mencionar agora há pouco. Então sempre vai ter um lado homenagem a um povo que foi muito importante, ou foi marginalizado, ou os dois, em território brasileiro, na nossa história. Vai fazer uma relação também com um arquétipo um pouco diferente um do outro, trazendo seriedade, acolhida, sabedoria e assim por diante, né? E todas essas linhas de trabalho são amparadas pela força de um ou mais orixás. As entidades, os guias, mestres, mentores e guardiões trabalham, óbvio, na força de todos os sagrados pais e mães orixás. Então, caboclos são de Oxóssi, mas tem caboclo da fé, do amor, do conhecimento, do equilíbrio, da lei, da evolução e da geração, tá certo? Trabalhando nos terreiros em prol da ajuda, em prol daqueles que lá vão em busca de uma palavra de luz, uma palavra de merecimento. Então as linhas de trabalho, elas são diferentes para atingir públicos em momentos diferentes de vida, com diferentes culturas. E tenha em mente, meus irmãos, que não parou por aí. Muitas outras linhas ainda vão aparecer, como eu conheço outros terreiros que trabalham com linhas bem diferentes, com linhas novas. Então a Umbanda, ela vai crescendo e evoluindo, e ela ainda é uma religião muito nova. Um pouco mais de 100 anos de fundação, ainda é uma religião muito nova, né? Então, quando você chegar num terreiro e ver que hoje não é caboclo, hoje é boiadeiro, saiba absorver o melhor daquela linha naquele dia. Aquelas linhas que trabalham o que elas levam, e de fato tentem aos poucos entender que por trás do arquétipo e da homenagem àquela cultura há algo maior para você levar para a sua vida. E como a gente já mencionou outras vezes, o interessante é quando a gente leva a Umbanda para a nossa vida. Então, que a gente possa levar a sabedoria do preto velho, a simplicidade do caboclo, os olhos puros da criança, a seriedade de Exu, a fé do boiadeiro, a alegria do baiano, e assim por diante para a nossa vida. Cada um é especialista em alguma coisa. Então esse era o vídeo falando um pouquinho mais sobre linhas de trabalho, os arquétipos, a homenagem a um povo importante na cultura brasileira. Espero que vocês tenham gostado, um videozinho curto para que todos assistam inteiro. Se inscrevam no nosso canal, compartilhem nossos vídeos, comentem, tendo dúvidas, acessem o site e nos chamem via WhatsApp, teremos o prazer de ajudá-los. Um saravá fraterno, bom dia, boa tarde, boa noite e até a próxima.